É isso aí, pessoal. Quem está falando é o Rob One e eu tô vindo aqui rapidinho só para agradecer por você ter se inscrito para assistir essa super aula que eu preparei para você. Então, só para a gente relembrar, é uma aula completa em que eu mostro como você pode criar um personagem para você, por exemplo, trabalhar, começar a usar ele para fazer uma história em quadrinho, fazer um livro, alguma coisa nesse estilo. Então, como desenvolver um personagem simples utilizando técnicas básicas de desenho. Então, uma aula completinha mostrando desde o começo até o final. Então, aproveita, assiste, já pega o seu lápis, papel aí para você também fazer a sua versão do seu personagem, tá certo? E no final eu tenho um recado muito importante para você. Então, assiste, confira, até lá. Valeu! Pessoal, então, como eu falei na introdução da nossa aulinha aqui, o objetivo de hoje é a gente falar como desenhar um personagem, não um personagem simples, mas você criar um personagem, tá? Então, para isso, é bom a gente pensar algumas coisas que vai nos ajudar na hora de criar, de desenvolver um personagem. Uma coisa que eu gosto muito de fazer na hora que eu estou criando os meus personagens é pensar mais ou menos como eles vão ser, tá? Vou pegar uns exemplos que eu usei aqui no Inktober. Tudo bem que esses não são meus personagens, mas dá pra gente ter uma ideia, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, o Goku jovenzinho, né? Então ele já tá maiorzinho, tá vendo? A estrutura do corpo dele é diferente, por aí vai. O Goku criança, dá pra ver uma diferencinha entre eles, entendeu? Então você tem que pensar no que você tá querendo, que pose que você quer dar para seus personagens, né? Que estrutura que você acha interessante eles terem, por aí vai. Então, desenvolvi aqui várias formas, vários estilos ao longo desse Inktober para a gente ver os modelos que a gente tem. E a gente vai pensar mais ou menos isso. Então, a ideia hoje vai ser criar um personagem no estilo cartoon, um guerreirinho simples, tá legal? Então, eu vou usar algumas canetas também, porque a gente já aproveita e trabalha uns modelos aqui. Vou usar essa caneta, vou usar a minha lapiseira com ponta colorida e também a caneta azul. Legal? Então vamos tentar usar esses aqui e vamos ver o que acontece. Então vamos lá. A ideia vai ser um personagem guerreiro. Então ele vai ter que ter um porte de guerreiro, certo? Qual que é o porte de guerreiro? Depende muito, tá? Não tem muita regra. Mas eu gosto de fazer assim, por exemplo, quando o personagem exige mais ação, eu faço a cabeça dele no formato mais quadriculado assim, quadrado, né? E deixo uma parte maior em cima e menor embaixo. A parte do corpo dele, geralmente eu faço ele em pose já heróica, né? Mas para facilitar, vamos explicar passo a passo para você. Então primeiro aqui eu faço o quadrado, agora eu já vou fazer o corpo dele aqui numa pose como se estivesse se preparando para batalha, alguma coisa assim, legal? Tipo uma pose de Homem-Aranha, sei lá, alguma coisa nesse estilo. Aí você tem que pensar o que o seu personagem tem que passar de emoção. Por exemplo, vamos supor que ele está aqui e ele é um cara que luta, que voa e não sei o que. Você vai ter que desenvolver na hora que você estiver criando também. Agora, se for um personagem tipo Superman, que ele não exatamente precisa de uma pose de luta, porque ele é indestrutível, geralmente a pose dele é como se fosse quase de um tanque, né? Então é um personagem que fica mais parado. Mas é bem legal você dar uma emoção para o seu personagem na hora que você está fazendo ele, certo? Então aqui o nosso personagem já está montado na pose aqui e tal, beleza. Qual que é a estrutura que eu faço na hora que eu estou criando o personagem? É bem simples. Eu gosto de pensar assim em cabeças de tamanho, tá? Então nós temos aqui um personagem com esse tamanho de cabeça e o corpo dele, ó, é mais ou menos do tamanho da cabeça dele. Legal? E a perna eu faço como se fosse a cabeça também, de tamanho um pouco maior. Essa é a estrutura que eu gosto de fazer para os meus personagens cartoon. Tá? Mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Então, eu seguindo essa estrutura aqui, para mim fica fácil de desenvolver os personagens, tá legal? Então, mais ou menos isso que eu penso na hora que eu tô criando então, um personagem. 3,5 cabeças de tamanho, um personagem cartoon. A cabeça geralmente um pouquinho maior do que normal. Pronto, com isso você consegue já desenvolver ele tranquilamente, tá certo? Aí agora vai vir os detalhes que o personagem tem que ter. Por exemplo,
Que olhos você poderia fazer? Vamos supor que você está criando um gibi para a internet. Que tipo de olho que é fácil de fazer? Olho de bolita. Mas eu aprendi nos Combo Rangers, há muito tempo atrás, eles faziam olho de bolita, mas eles faziam meio quadrado assim. É o mesmo olho, só que quadrado. Tá vendo? É um olho de bolita normalzinho, mas por ele ser quadradinho, fica mais bonito, fica bacaninha, fica diferente e tal. Então você pode modificar o seu desenho também, alguns detalhezinhos simples como esse, que já dá outra cara no desenho. Tá bem bacana também, certo? Eu gosto de fazer o nariz simples também, só um Lzinho, tá bom? Então fiz um L aqui, mas pode ser também um C, pode ser o que você quiser, já fica mais fácil. E para a boca eu também faço uma reta, terminando aqui mais ou menos na linha dos olhos, como se estivesse sorrindo, tá bom? Porque isso vai dar uma cara diferente para o seu personagem também. Agora vamos dizer que ele é um personagem que usa capa e espada não, vai usar só capa e tal, como um Superman da vida, né? Colocar aqui a orelha na linha dos olhos também é importante, tá? Mais ou menos assim. Beleza, então já está tendo uma atitude bacana, já está tendo pose, presença, então temos um personagem interessante. Agora outro detalhe legal de você fazer antes de pensar no resto já é o cabelo dele. Como ele está meio cartunzinho aqui, ele pode ter o cabelo do jeito que quiser, e eu vou fazer o cabelo dele espetado para trás. Por quê? Porque é um cabelo fácil de fazer, tá? Meio Vegeta e por aí vai. E a explicação do cabelo dele é, sei lá, inventa qualquer coisa aí. Vamos dizer que ele tem poder de fogo. Então vou fazer uns detalhezinhos aqui na franjinha para não ficar tão Vegeta assim, né? Dar uma disfarçada. E o cabelo dele vai ser meio cor de fogo, porque o poder dele é de fogo, olha só. Então já vou colocar aqui um símbolozinho. Esse símbolo aqui, não vou mentir, é de um personagem clássico meu que eu fazia, o Fogo Negro. E esse personagem nunca foi pra frente, mas um símbolo a gente pode usar. Beleza. Agora ele vai ter capa também. Eu gosto de fazer ombreiras nos meus personagens porque eu sou doido, não é uma regra, mas você pode criar estrutura e tal, fica bacana você fazer coisas diferentes também, né? Então, para não ficar simplesmente uma roupa de herói comum, né? Aquela colã, alguma coisa assim. Então fiz uma ombreirazinha dele aqui. Luva eu gosto de fazer ela sobressaindo assim, solta, sabe? Eu acho que fica bacana também. E pronto. Tá vendo que esse personagem ele não tem corpo heróico, né? Ele não é muito forte. Se você quiser dar uma sensação de força nele, você fecha um pouquinho aqui. Tipo, deixa um peitoral aqui. Opa! Peitoral aqui. E faz aqui os detalhes, né, do corpo dele. Pronto. Demos uma força pro personagem sem problema nenhum. Beleza. Agora é importante ele ter um cinto heróico também. Eu estou copiando o cinto aqui dos cavaleiros. E eu gosto de fazer também geralmente as botas do personagem bacanas. Então nesse caso aqui ele vai ter uma bota simples. Mas você pode fazer vários estilos. Lembrando que se você for fazer mesmo para um gibi, por exemplo, não tenta deixar o personagem muito complicado, porque você vai ter que desenhar ele várias e várias vezes. E se ficar muito complicado, fica chato com o tempo de fazer, né? Fica corrido, você vai cansar de produzir ele. Então tenta fazer de um jeito mais simples. Ele vai ter uma capa, e como ele é de fogo, a capa dele pega fogo embaixo. Prontinho. Mais ou menos assim. É como se fosse que ela tem chamas e por aí vai, por isso que ele voa, uma coisa assim. Então é legal você meio que pensar nisso na hora que você está desenvolvendo, né, criando o seu personagem do zero, né? Qual que vai ser o objetivo dele, o que ele faz e por aí vai, certo?
Beleza, agora vamos tentar finalizar do jeito que eu falei. Vou usar aqui a caneta Bic mesmo, porque... deixa eu pensar... eu acho que vai dar certo. Talvez que esquisito, mas vamos tentar. Então vou fazer os detalhes em azul e laranjado só, tá? Vou usar essas duas cores porque sou doido. E também a ideia é você criar um personagem que você consiga desenhar em qualquer lugar. Então você vai ter que comprar, nesse caso aqui, uma caneta azul, que é fácil de ter, e vai ter que comprar uma caneta alaranjada ou de outra cor, né? Que também é fácil de ter. Beleza, para fazer o cabelo dele, como vai ser de fogo, vou fazer uma parte aqui azulado e depois a gente vai finalizar com o laranjado. Vamos ver se isso vai prestar, tá bom? Aí, beleza. Aí agora vamos fazendo os detalhes dele. Tenta deixar o seu traço bem soltinho, assim, ainda mais se estiver usando caneta, que é bem mais fácil de fazer. Agora, se você acompanhou o Inktober, você viu que eu usei alguns materiais, como por exemplo, caneta nanquim ou pena metálica, que aí traz alguns desafios a mais na hora de fazer a arte final. Eu sou da teoria de que se você está fazendo alguma coisa, por exemplo, uma webcomic e tal, é legal você fazer ela bem fácil. Um jeito bem fácil de você continuar desenhando para você mesmo não enjoar com o tempo, tá? Isso eu acho importante. Assim, esse detalhe da mão aqui eu acho interessante a gente pensar o seguinte: eu faço algo mais ou menos assim. Aí, para puxar a mão, eu imagino aqui uma bola, faço aqui o dedo como se fosse um quadradinho aqui, ó. E aqui eu fecho também o dedo. Fecho aqui e ele encontra aqui, tá vendo? Mais ou menos assim que eu faço meus dedos. Aí depois só ir finalizando com esse L ao contrário. Aí puxa pra cá e pronto. Claro que tem variaçõezinhas e tal, por exemplo, o dedo aqui eu fiz diferente, mas isso é o de menos. Mas a estrutura base dessa mão é algo mais ou menos assim, tá? Então você tem que pegar um modelo de mão, você pode pegar lá no Pinterest da vida, alguma coisa, e usar ela como modelo na hora que você for fazer seus desenhos. Isso facilita, na hora que você estiver produzindo alguma coisa, já ter alguns modelos de mão, modelo que você deixa pronto, para não perder muito tempo na hora que você está criando sua webcomic. Que mais uma vez, como eu disse antes, né, é alguma coisa que demora pra caramba para fazer, então você tem que facilitar a sua vida em alguns detalhes. E aqui eu vou separar também mais ou menos como vai ser a cor já do personagem, tá bom? Como assim? Calça preta, preta não, né? Tom de azul, aqui também mais escuro, laranjado aqui, e a capa alaranjada também. Azul forte, essa parte de cá, e laranjado em volta. Pronto. Definindo esses detalhes, fica mais fácil na sua produção de cor para o personagem, né? Ok, deixa eu colocar ele um pouquinho para cima aqui, deixa eu virar ele de lado.
para facilitar essa parte aqui. Outra coisa que eu vou fazer é pensar onde está a luz do personagem, tá? Vamos pensar a luz vindo mais ou menos daqui assim, tá? Desse lado aqui. Opa, muito para baixo, vocês não estão vendo direito. Então, eu vou pensar aqui na luz do personagem vindo daqui assim, ó, aqui, tá? Então tá batendo mais ou menos aqui, tá batendo um pouquinho aqui, na calça aqui vai refletir mais ou menos assim, e aqui também vai ter um reflexo aqui, certo? É importante fazer isso para você pensar mais ou menos como você faz a luz e sombra do seu personagem, por aí vai. Então, pode ser mais forte as achuras que eu coloco aqui e mais fraco as que eu vou colocar do outro lado, tá bom? Falando em achuras, eu gosto bastante de trabalhar mais ou menos utilizando esses detalhezinhos, né? Fazendo bem riscadinho e tal. Então você tem várias formas de fazer isso. Por exemplo, você pode fazer bem riscado, como eu estou fazendo aqui, e depois ir completando com achuras soltinhas. Então você vai aprendendo com o tempo, vai soltando o seu traço, e não precisa se preocupar muito não. Ainda mais se está fazendo aqui com caneta, a ideia é que ele fique bem solto mesmo, bem liso, para tentar unificar o desenho, tá? Com caneta esferográfica é bem difícil de fazer isso. É como se a gente estivesse tentando usar o poder do lápis de cor, né, em uma situação diferente. Mas não tem problema, vai dar certo. Deixa eu clarear um pouquinho aqui o vídeo para a gente ver melhor. Beleza. Aí ainda pensando naquela estrutura que eu falei, né? Fazendo bem riscadinho aqui, bem solto, né? E depois eu vou vir com mais uma camada em volta dele aqui. E lembrando que eu poderia estar fazendo isso com caneta preta mesmo, né? Sem problema nenhum, tá? Só que se você for fazer alguma coisa para arte final, internet, alguma coisa assim, eu sugiro você usar o nanquim, que fica bem mais fácil de usar. E tem aquelas canetas marcadoras também, que dá para fazer bastante coisa com elas, sem problema nenhum. Aí a achura que eu falei, né, para finalizar e tal. Belezinha. Mesma coisa eu vou fazer aqui na ombreira dele, né? Fazer bem riscado, vamos ver o que acontece se eu fizer assim. E desse lado também. Aí, prontinho. Agora eu vou usar a minha caneta alaranjada para fazer a parte do... Deixa eu dar uma riscadinha aqui.
para fazer a sobrancelha dele. E eu vou fazer ela bem riscada mesmo. Beleza, então fizemos aqui essa parte já de azul, fazendo os detalhezinhos e por aí vai. Aí você quiser dar um tom mais escuro nessa parte, você pode passar uma caneta preta também. Depois a gente vai fazer isso para ter uma parte mais escura do desenho, por assim dizer, beleza? E vamos fazer agora a parte laranjada dele. O laranjado eu vou trabalhar de duas formas, tá? E lembrando que é laranjado só porque é a caneta que a gente tem aqui. A gente vai fazer essa mescla de cor, mas poderia ser um vermelho, poderia ser um amarelo, qualquer cor que você achar bacana, sem problema nenhum, tá? Lembrando que a luz está vindo dali, né? Então vamos tentar deixar meio claro aqui assim. E a gente puxa para cá. Vamos ver se vai dar certo fazer isso. Porque na verdade agora eu vou usar uma caneta marcadora, tá? Uma canetinha. Então essa caneta marcadora vai me ajudar, né, a fazer todo o contorno do desenho do jeito bem mais fácil. E essa caneta aqui ela é bem fortona, assim, então isso, depois ela vai clareando. Mas fica legal, fica diferente fazer assim, por aí vai, tá? E essa caneta de duas pontas, ela tem esse outro lado aqui, né, que facilita. Só que olha a diferença de cor, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ele fica muito mais claro usando desse lado aqui. Esse a gente vai ter que dar uma trabalhada. Ixi, acho que eu devia ter usado um papel melhor, hein? Tem outra coisa que eu falo um pouco no meu curso que é importante. O papel que você usa. Eu gosto de usar muito um crochê, que ele é mais profissional. Crochê não, falei errado. O canson, que ele é mais profissional, mas ele é caro. Então, para você que está começando ainda, usa folha sulfite mesmo. Só que não essa aqui, essa de papel aqui normal, ela é boa para você usar caneta, só uma coisa mais simples assim, tá? Usa tipo essa aqui, que é uma folha sulfite com gramatura mais forte. Gramatura, se não me engano, é 90. Então ele já aguenta um pouquinho mais, já funciona bem, beleza? Então fica legal fazer assim. Ok, agora vamos passar aqui a caneta em todo o detalhe, então. Olha como ela deixa o desenho bem mais forte, né? E algum do pessoal que me vê desenhando fala, mas você tem muito material e tal, não tem grana para comprar tudo isso. Você pode fazer com aquarela. Compra só aquela aquarela mais simples para você começar, né? E esses detalhes aqui você faz com aquarela, que vai funcionar muito bem. Então você vai precisar de um pincelzinho e a aquarelinha já. Eu vou fazer uma série de desenhos depois. Ó, tô borrando tudo o desenho. Testar algumas coisas e por aí vai. Também que é bem interessante. Eu gosto de deixar umas áreas em branco assim no meu desenho. Acho que fica interessante. Você pode testar também, né? Fazer a luz assim. Até na logo ali eu vou deixar. Pronto. Então a ideia aqui a própria roupa dele, né? Pega fogo e por aí vai. Vou fazer a capa aqui assim. Depois a gente vai fazendo os detalhes. É só o fato de eu fazer ela solta assim já fica bem legal.
beleza. Depois eu vou fazer o resto da capa aqui, mas vamos cobrir o resto aqui da luva dele, né? Ainda com a caneta azul, que vai ser a nossa parte principal. Toma cuidado agora aqui, que ficou molhado, então pode rasgar o papel, tá? Então, passa bem com cuidadinho aqui e tal, bem tranquilo. Aí. Mais ou menos assim, sem problema nenhum. E vamos ver se eu consigo cobrir ele também com a parte alaranjada aqui na parte de cima. Vamos ver se vai fazer alguma diferença. Não fez muito não, mas... Aí, aqui deu pra fechar. Se duvidar, é até melhor eu usar a própria marcadora mesmo. Não é toda parte que pode ficar claro, né? Você tem que meio que mesclar. Eu faço aquele risco ali primeiro para não precisar ter medo, né, na hora de riscar solto e por aí vai. Como a gente estava falando desse personagem como se fosse uma história em quadrinho, uma cômica, alguma coisa assim, isso que eu fiz aqui já ficou muito cansativo, eu acho, na minha opinião, né, para você fazer para um comics. Então você teria que dar um jeito dessa capa aqui ser mais fácil de fazer. O que eu faria? Eu já faria lá nos detalhes, assim, e pintaria tudo de uma cor e pronto, para não ter problema, certo? Prontinho. Aí os detalhes a gente pode colocar aqui com caneta azul mesmo, que vai passando um pouquinho pro uma espécie de verde ali, né? Mas você passa bem com cuidado que aí vai dar certo. E bem solto assim. Pronto. Então temos aqui já o modelo do nosso personagem. Fica bacana fazer assim. Lembra de colocar uma sombrinha no pé dele para ele não ficar voando. A não ser que ele esteja voando. Aí. Bem simples, bem tranquilo. Depois seria só fazer um cenáriozinho por aí vai, tá bom? Para os olhos dele aqui eu não gostei muito não. Então o que eu faria seria talvez trocar a cor dos olhos ou fortalecer aqui o azul em volta, sei lá. Dá pra gente pensar aqui o que dá pra fazer. Lembra de colocar alguns detalhezinhos, né, no rosto dele, como por exemplo umas linhas assim, só para ele ficar mais bacana, né? O resto seriam detalhes que dá para você colocar ou não, sem problema nenhum, beleza? Eu gosto também de deixar meio solto, assim, um rascunho, não é uma coisa que eu sempre faço, mas dá para você fazer também, fica bem legal, dá uma cara diferente pro desenho, né? Tem um pessoal que gosta muito de fazer uma cobertura, né, com os próprios marcadores. Então, talvez, para esse estilo de desenho, vale a pena você investir em alguns materiais, né? Mas não precisa gastar muito, não. Então, no caso aqui, daria certo até com canetinha, se fosse o caso. Então, eu usei aqui caneta normalzinha, Bic mesmo, né? Eu tô sem nenhuma cor preta aqui, mas se eu tivesse com a Bic preta,
eu faria um detalhe mais escurinho aqui, assim, que também fica bem bacana, certo? Dicas de caneta para quem quer. Por exemplo, essa aqui da Stabilo, olha o tamanhozinho da ponta dela. É bem bacana também faz um laranjadinho legal, você pode comprar de várias cores, mesclar do jeito que você achar legal. É bom sempre ter nanquim simples também preto, que é bem interessante de você utilizar, certo? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, a ideia para esse vídeo é você criar o seu personagem do zero, sem se preocupar muito com os materiais que você vai usar. Por exemplo, depois que ele estiver pronto aqui, você pode tirar uma foto, pôr no computador e você sabe que você vai pintar ele de azul e laranjado, né? Então faz as cores em preto e por aí vai, de acordo com o que você gosta para os seus personagens, sem problema nenhum. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa aula que eu fiz para vocês. Espero que você tenha tirado bastante proveito. Mas o recadinho que eu falei que eu ia deixar para você aqui no final é o seguinte. Eu tenho um e-book, Aprenda a Desenhar Cartoons, que está sendo vendido na internet já faz um tempo. Tem várias pessoas que já aproveitaram ele, em que eu mostro passo a passo de como você pode começar a desenhar. Então eu falo, primeiramente, o básico, né, sobre as limitações que a gente tem na hora de começar a desenhar, de achar que você precisa de ter dom, essas coisas, mas também como desenhar com formas básicas, trabalhar com esqueleto simplificado, trabalhar com formas no geral, como desenhar personagens no estilo, eu tenho alguns exemplos, como o Batman, tem a Mulher Maravilha, tem a Viúva Negra. Então o básico das regras do desenho tem nessa apostila, nesse e-book. E para acompanhar o e-book eu fiz também uma aula completa de mais de 30 minutos em que eu falo de cada tópico que eu abordo nesse meu e-book. E ele já está sendo vendido na internet faz um tempo e eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente. Eu peguei e atualizei o conteúdo desse e-book para o modelo 2019 agora, ainda com essa aula bacana que tem lá junto com ele, e acrescentei agora mais 5 aulas exclusivas, somente para quem quiser adquirir essa promoção que eu vou fazer agora. Essas 5 aulas vai ter o quê? Eu fiz uma aula de como desenhar um personagem no estilo Hora da Aventura, né, como trabalhar com o estilo cartoon, como desenhar um herói estilo Marvel, DC Comics, trabalhando no estilo disso, também uma aula completa mostrando passo a passo, como desenhar com referências, como você consegue trabalhar o seu desenho, por exemplo, preciso desenhar alguma coisa usando referência, vai ter uma aula mostrando isso, como desenhar roupas, armaduras, roupas e armaduras, gravei essa aula hoje inclusive, ficou bem bacaninha, hein? Você vai gostar. E criando contraste com achuras. Além disso, na aula do fim, eu peguei e fiz mais um videozinho a mais para você. Então, são 5 vídeos oficiais, 6 com mais esse bônusinho que eu vou deixar ali. Então, olha só, eu estou oferecendo só para quem quer aprender a desenhar, agora, nesse mês de novembro, o que? Nós temos, então, o meu e-book Aprenda a Desenhar Cartoons, com uma aula completa sobre a apostila, mais 5 aulas de desenho. Isso aí eu poderia vender tranquilamente por uns R$47, R$37, eu estava mais ou menos nesse preço. Mas eu falei, bom, eu tô querendo que o pessoal comece a aprender a desenhar e me conheça melhor, né? Conheça melhor, só que eu preciso cobrir os custos aqui da minha produção, do que eu faço aqui no meu canal, no Instagram e por aí vai. Então a ideia vou vender bem baratinho para você me ajudar comprando, obviamente, e eu também ajudar você a começar a desenhar. Então vai ser uma via de mão dupla aí. Então todo esse conteúdo que eu falei agora, ele vai estar disponível por pouco tempo, eu não sei quanto tempo eu vou deixar esse preço, mas por enquanto, de R$37 eu vou estar vendendo por apenas R$9,90. De 37 por R$9,90. Então é um preço promocional que eu vou deixar por pouco tempo, só para quem assistiu essa aula completa aqui. Então se você gostou da minha aula, quer continuar aprendendo, quer me ajudar, você pode fazer isso comprando o curso e você com certeza vai gostar bastante. Esse conteúdo que eu estou oferecendo por R$9,90, uma aula de desenho, uma aula
eu sou professor também, uma aula geralmente a gente cobra em torno de R$50. Então tá muito barato mesmo, né? O objetivo é que mais pessoas consigam assim, acessar esse conteúdo e aproveite para começar a desenhar. Então não perca essa chance, se inscreve aqui já, eu sei que você vai gostar bastante. Valeu? Então nos vemos lá na área de membros. Até a próxima!